dois pensadores viveram numa época histórica muito interessante, né? E claro que hoje nós podemos perceber isso com esse distanciamento histórico, né? Nós vamos perceber o que ocorreu nesse século XVIII e no século XIX, quando eles viveram, né? Foi o momento das grandes transformações, das grandes revoluções burguesas e, consequentemente, trouxe no seu bojo um grande desenvolvimento do conhecimento científico. Então, em um pequeno espaço de tempo, a sociedade revirou-se e se construiu uma nova sociedade, não é? Então, eles, vivendo esse momento, eles conseguiram entender a essência básica dessa sociedade que se estruturava, que surgia, que era a sociedade burguesa, capitalista, e, a partir disso, elaboraram uma concepção de mundo, rompendo a tradição do pensamento existente até então. E é uma ruptura que ocorre a partir do próprio desenvolvimento desse raciocínio do pensamento, né? Se nós formos observar, Marx e Engels, que são herdeiros dessa tradição histórica, eles têm algumas inovações muito interessantes e fundamentais, né? Que corresponde um pouco à própria história de vida dos dois, né? Eles se conheceram, são os dois alemães, todos os dois se ligam na Universidade de Bonn e de Berlim à tradição da influência do Hegel, mas são jovens hegelianos, se conhecem a partir desses embates que se travavam. Um grupo de jovens intelectuais, de pensadores, se reuniram no sentido de desenvolver a teoria de Hegel, ao desenvolver, fazendo uma crítica, né? Ao desenvolver essa teoria, esse grupo de jovens, chamados jovens hegelianos, se transforma em jovens hegelianos de esquerdas, alguns mais radicais, vão mais profundamente, e Marx está associado a essa tradição dos jovens hegelianos de esquerda. E entre esses jovens hegelianos de esquerda está também o Feuerbach. Ao tentar desenvolver a teoria de Hegel, que é a dialética, né, eles vão percebendo uma série de limites no pensamento hegeliano, dado a concepção idealista, né? A partir daí começa a surgir no bojo também outro grande pensador, que é Feuerbach, que rompe com essa tradição e começa a desenvolver o raciocínio materialista. Então, no bojo, durante a juventude, eles vão buscar em Hegel e, consequentemente, em Feuerbach, e vão sintetizar esses dois grandes campos de conhecimento e dar origem àquilo que nós chamamos de dialética materialista ou materialismo dialético. E é interessante observar que eles chegam a essa conclusão e elaboram, vamos dizer assim, em linhas gerais, a sua concepção de mundo, a nova concepção de mundo, quando se dispõe a fazer uma crítica da filosofia alemã. Ao fazer essa crítica profunda e radical da filosofia alemã, eles vão reelaborando e, ao mesmo tempo, elaborando a concepção de mundo que é expresso na chamada ideologia alemã. Essa obra, Ideologia Alemã, que é concluída em 1846, né? Ela não é publicada, e Marx deixa nas anotações que essa obra, por mais importante que tenha sido, né, ele não percebeu a importância do trabalho que eles tinham realizado naquele momento e deixou a crítica roedora dos ratos. Essa obra, que é uma obra de seminal, essa presença aqui de vocês demonstra que a base teórica, né, produzida pelos dois continuam viva e com muita atualidade, né? Só para vocês terem uma ideia, aí depois eu volto aqui retomando o raciocínio, para vocês terem uma ideia, em 2001 foi feita uma pesquisa pela BBC de Londres, qual o pensador do milênio que estava terminando em 2001. E, para surpresa, Marx foi aquele apontado como grande pensador do milênio, né? E já tinha se proclamado a morte de Marx, a morte teórica, né, aos 4 ventos, né, com a desagregação da União Soviética, a queda do Muro de Berlim, né, se diz que o marxismo estava enterrado nos escombros do Muro de Berlim, na desagregação da União Soviética, né? E interessante que agora, recentemente, também, quer dizer, quando apresenta essa crise, né, só na Alemanha, em 2008, se vendeu em torno de 2 milhões de exemplares de O Capital, né? Ou seja, por mais que se proclame que essa teoria está ultrapassada e morta,
ela sempre ressurge, né? Ressurge como um fênix. Né? E aí, quer dizer, por que isso? Né? Por que isso? Porque de um ponto de vista prático, ela foi uma teoria que orientou grandes movimentos de massa, movimentos operários populares no século XX. Então diria que o século XX é o século do pensamento marxista. Não pode se pensar o século XX sem o pensamento marxista. E claro que as correntes, aquelas pessoas que se identificam com esse pensamento, né? E chegou ao fim, né, do milênio ou do século, né, dizendo que estava superado. E para surpresa, quando começa o novo milênio, né, vem uma crise, começa a crise que nós estamos enfrentando, e se retoma o velho, tradicional e decadente Marx. Né? Quer dizer, então isso mostra a vitalidade, né, desse pensamento. E claro que na medida que nós vamos conhecendo esse pensamento, nós vamos perceber, né, por mais que se proclame a sua superação, ele continua muito atual, porque é a única teoria, a única concepção de mundo que não está ossificada, não está dada como pronta e acabada. Ela estabelece os elementos básicos centrais e, a partir daí, aqueles que são adeptos dessa concepção utilizam esses elementos para poder entender a realidade. Como a realidade é dinâmica, tem que aprender também o dinamismo dessa realidade e estar inovando também a teoria. Né? Então essa é uma grande característica do pensamento marxista. Né? Voltando aqui, que nós vamos perceber nesse período, né, mais ou menos concomitante com a vida de Marx, ou seja, Marx vive no bojo das revoluções aristocrático-burguesas na Europa. E, na medida que ele está vivendo esse processo, ele vai perceber todos os elementos novos que provêm dessas revoluções e que tipo de sociedade se estrutura. Não é? Só para ter uma ideia, uma referência de data básica, que eu acho que é importante para a gente entender o Capital, né? Que é basicamente um estudo aprofundado sobre a economia política inglesa. Né? A Revolução Aristocrático-Burguesa na Inglaterra, ela se conclui por volta de 1688 a 89, né? Na chamada Revolução Gloriosa. Ela tem como marco importante 1640, e de 1640 a 88, 89, há um processo de revolução e contra-revolução. Né? E há um processo também de restauração na Inglaterra, só que em um período mais curto e menos violento do que foi na França.